Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano. Vamos aguardar um pouco mais para que os outros entrem. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria. Boa noite, Francisca. Sejam bem-vindos. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, Carmen. Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sintam-se abraçados nesse momento. Que nós possamos agora compartilhar desse tema que é tão importante para todos nós, de um modo geral. E para dar início, convido a todos que já estão aqui para que nós possamos juntos fazer uma prece e fazer as rogativas para que Deus possa sempre nos abençoar, possa sempre nos acompanhar. Quem se sentir à vontade, feche os olhos, sinta-se conectando com Deus e com toda a espiritualidade benfeitora. Nesse momento, nós rogamos a presença de toda a equipe benfeitora do Centro Espírita Cristão, Dr. Adolfo Fritz, que nós possamos, Senhor Jesus, receber em nossos lares a visita de toda a equipe amorosa de Maria de Nazaré, toda a equipe socorrista, a equipe que vem para nos esclarecer, para nos trazer forças. Que todos os anjos guardiões estejam conosco em nossos lares nesse momento, na certeza de que estamos na companhia da luz de Deus, de Jesus. Nós te pedimos, amado Pai, para dar por iniciado o nosso tema de hoje. Fica conosco em todos os momentos, que essa fala possa alcançar a todos os que necessitarem dela. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje é acerca da questão do aborto. Vivo, deixo viver, aborto, não. Então, assim, o intuito desse tema é de esclarecer, é de consolar, de amparar e de apontar direções a todos aqueles que se encontram nesse momento, se encontram perdidos, se encontram em aflições, que pensam em praticar ou que conhecem alguém que passa por esse momento de incertezas, de dúvidas. Então, o nosso intuito aqui é de esclarecer acerca da visão espiritual desse tema. Não temos intenção de entrar em discussões, de entrar em debates e simplesmente queremos que essa fala possa tocar a todos os corações das pessoas, das mulheres que se encontram nesse momento com sentimento de desamparo, que se encontram no momento de uma gestação, que não planejaram, mas que não tem o amparo da sua família, o amparo da pessoa, né, do parceiro, dessa pessoa que se encontra nesse momento em aflição. Também desejamos tocar o coração dos homens, pois os homens também são responsáveis, né,
por a criação de um filho, por a concepção. Então, a todos os homens que se encontram nesse momento com o coração angustiado, se sentindo sem condições de amparar uma outra vida, sem condições emocionais, psicológicas, financeiras, independente de qual seja o motivo que esse homem se encontre nesse momento, se deparou com uma gestação de uma mulher, né, que carrega no seu ventre o seu filho, mas que não sabe qual direção tomar, qual caminho tomar. Esse tema também é para os homens. Esse tema também é para todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que se encontrarem em algum momento ao lado de uma pessoa que pensa em colocar fim a uma gestação, seja em qual fase ela estiver. Então, essa palestra é para todos nós. Essa palestra também é para os homens e para as mulheres que já caíram no engano, que já caíram no erro de estarem resolvendo o problema por meio do aborto. Então, todos nós estamos envolvidos de um modo geral, inclusive a todas as pessoas que se acham nesse momento que não se enquadram em nenhum dos itens anteriores, mas nós, enquanto uma sociedade em geral, nós, enquanto todos irmãos e filhos de Deus, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que nós somos todos um. Nós somos fruto do Criador, nós somos criaturas que devemos compartilhar e devemos contribuir para a obra de Deus. E enquanto em qualquer parte do mundo ainda houver uma lágrima rolando, é impossível sermos plenamente felizes. Porque nós estamos todos interligados. Enquanto ainda estiver alguém triste lá na África, alguém triste no sul do Piauí, alguém triste em qualquer parte do mundo, nós não estaremos plenamente felizes, porque isso é algo que liga a todos nós. Por isso que a felicidade, ela se torna algo passageiro aqui na Terra. Porque muitas vezes você pode não ter problema nenhum, pode não ter problema financeiro, problema físico, nenhum. Mas dentro de si existe um vazio. E esse vazio é algo que encontra que está faltando lá naquela outra pessoa para preencher a felicidade. Então, todos nós somos responsáveis também por essa questão do aborto. E para isso, nós precisamos fazer questionamentos, nós precisamos fazer reflexões. Primeiro, quem é esse ser que foi abortado? Quem é esse ser que está a vias de ser abortado? Nós precisamos pensar quem é esse ser. Nós precisamos pensar quem são as pessoas que aceitaram receber por filho aquele ser que está no ventre da mãe. Atentem bem para a parte em que eu menciono aceitaram. Uma gestação, ela necessita que os pais e aquele ser, eles entrem em um acordo, eles tenham um planejamento, é feito um planejamento para que aquele ser vá para aquela família, chegue por meio daqueles pais. E muitas vezes, e na maioria das vezes, os mais necessitados são os próprios pais. Eles necessitam muito mais da que aquela criança chegue por meio deles do que a própria criança. Então, assim, nós devemos fazer essas reflexões. Qual seria, então, a missão daquela criança que não veio a termo ou daquela criança que está também sob ameaça, né, de ser abortado? Qual seria a missão dela aqui na Terra? Qual a importância dela para os pais? Qual a importância dos pais para ela? E as pessoas com as quais ela compartilharia histórias, com as quais ela precisaria vivenciar aquele momento, aquela fase, nesse momento agora que nós estamos passando de um período de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ela precisava viver exatamente nesse momento. Então nós precisamos pensar
também. O que é que acontece com essa história que é interrompida e com o tempo que não se recupera? Então, imagine só a responsabilidade dos pais ao terem aquele filho ainda no ventre da mãe e cessarem com aquela gestação. Eles estão interrompendo não apenas uma vida, eles estão interrompendo histórias. Nós sabemos que muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa ela ia vivenciar uma história diretamente com os pais, com a família, com os colegas de trabalho, enfim, mas ela pode também ter sido uma pessoa que evitou com que outra tirasse sua própria vida porque deu uma palavra. Então, ela, quando interrompe uma vida, ela mexe em várias histórias. Então, outra coisa que nós vamos refletir aqui também é com relação após o erro. Né? Foi praticado o aborto, as pessoas estão precisando saber o que fazer após ter feito isso. Nós também comentaremos sobre isso, porque essas são questões que o Espiritismo ele pode responder por meio de perguntas que nós encontramos, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Qual é o momento em que realmente ocorre a ligação entre o espírito e o corpo? Explicações por meio da reencarnação também nós podemos encontrar. Então, segundo o livro da FEB, o que dizem os espíritos sobre o aborto, quem tiver mais interesse em aprofundar mais sobre esse assunto, ele comenta nesse livro que os argumentos que são mais utilizados, né, pelas pessoas que defendem o direito ao aborto e que buscam convencer as pessoas, a sociedade, em diversos setores, seja no setor da saúde, no setor da justiça, sempre as pessoas que procuram convencer nesses setores, elas usam argumentos. E mais uma vez, quero reiterar aqui para nós que nós estamos apenas com o intuito de esclarecer acerca da visão espiritual da problemática do aborto. Não temos nenhuma intenção de entrar em discussões, de julgar. Nós temos apenas a intenção de esclarecer. Então vamos para os argumentos que nós podemos encontrar. O primeiro argumento é o argumento feminista, que diz que a mulher é dona do seu próprio corpo. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento legal, em que aprova o direito do aborto diante de uma gravidez proveniente de um estupro, que também, segundo a visão espiritual, tem toda uma história por trás disso. Tem também o argumento eugênico, que esse argumento é o que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês com algum tipo de deficiência física, psicológica. Então, esse é um terceiro argumento mais utilizado. Nesse livro que eu digitei para vocês, tem vários outros, vocês podem aprofundar mais caso tenham interesse. Então, eu quero recorrer agora também ao Livro dos Espíritos, a questão 344. Nessa questão, ele é o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é o seguinte: o momento da união, ela começa na concepção, mas ele não se completa senão no momento do nascimento. Mas no momento em que tem a concepção, aquela criança, aquelas células que vão fazer a formação de uma criança, ela já se liga por meio de um laço fluídico ao espírito, e aquele laço ele vai cada vez mais se estreitando, vai cada vez mais se apertando até o momento do nascimento. E ele ainda completa que quando a criança nasce, aquele choro significa que ela está anunciando que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Olha só, quando se interrompe uma vida, se interrompe uma história de um servidor, de um servo de Deus, daquele que teria toda uma história para se cumprir. Então, nós precisamos
pensar até desde o momento de utilizar, por exemplo, uma pílula do dia seguinte. Já houve a concepção? É algo que nós devemos parar para pensar. Porque no Livro dos Espíritos nós podemos encontrar essa resposta que a interrupção da gravidez ela não é permitida em qualquer fase da gestação. Então aqui nós podemos perceber que a união do espírito ela se dá diretamente ao corpo que será formado a criança. Aquele corpinho que está entrando em formação. Ele se dá diretamente, ou seja, o corpo é do bebê, é da criança. O espírito ele não se liga ao corpo da mãe. Então, é algo que nós devemos perceber que esse argumento feminista, segundo a visão espírita, não tá de uma forma que bata com a verdade, né? Então, assim, agora eu pergunto aos irmãos aqui nesse momento. Aquela criança, ela depende daquela mãe naquele momento para sobreviver, né? Mas ela tem um corpo dentro da mãe, ela precisa. Mas e nós? E aquela gestante? E o pai daquele bebê também não necessita do ar para respirar, da água. Nós necessitamos da nossa mãe natureza. E ainda assim, Deus não nos tira dessa encarnação até que chegue o momento que Ele acha adequado. Então, assim, nós não temos direito de tirar a vida do outro. Nós podemos perceber que nós também dependemos da vontade de Deus e Ele é todo misericordioso, independente do que nós façamos, independente do erro que nós façamos em nossa vida. Aí, quando fala nesse argumento feminista, ele pode ser usado em uma forma. E qual seria ela? O uso do anticoncepcional, dos meios contraceptivos, que são inúmeros que nós podemos encontrar. Então, nesse momento, a mulher ela pode usar esse argumento que ela é dona do corpo e ela tem o livre-arbítrio. Nesse momento, ela pode, sim, evitar que aconteça uma gravidez. E aí, sim, ela está usando o seu livre-arbítrio, usando o seu corpo, porque todos nós podemos fazer escolhas em nossas vidas, né? Inclusive, se ela tiver o interesse, ela pode evitar uma gravidez. Mas ela não pode interromper uma vida, que é o caso da criança. Então, assim, todos nós temos esse livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Ela pode utilizar o argumento que ela tem o livre-arbítrio para fazer o aborto. Pode sim, mas nós aqui, mais uma vez, queremos responder com a questão: tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Nós podemos fazer tudo, não é? Mas nem tudo nos convém. Uma pessoa que tira a vida de outra, seja qual for o motivo que ela utilizou seu livre-arbítrio também, não foi? Mas ainda assim, ela não deixará de ficar cara a cara com uma transgressão de Deus, que é uma lei de Deus. Então, assim, nós podemos perceber que nós podemos fazer tudo, mas nós também temos que arcar com as consequências que virão. E as consequências para o aborto, ela pode ser espiritual, pode ser física, pode ser de todos os aspectos, psicológicos, emocionais. Então, assim, quer fazer? Mas saiba que terá consequências para toda transgressão à lei de Deus. Vamos à questão 358 do Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E a resposta que nós obtemos agora: existe sempre crime quando transgredis as leis de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida a criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Então,
essa criança, ela tem uma história, como eu já falei pra vocês. E ela precisa passar por provas, ela precisa daquele momento, assim como nós precisamos da oportunidade que os nossos pais nos deram. Nossos pais nos deram a oportunidade de nos receber. Independente se eles foram amorosos, se eles estavam ao nosso lado, mas nós temos os nossos pais de acordo com o que nós precisamos. Então, nós precisamos ir em busca de algo que se chama aprimoramento das relações. E principalmente essas relações sexuais, porque as relações sexuais, elas devem ser instrumento de crescimento dos sentimentos, das emoções e não só das sensações corporais. Então, é necessário que nós usemos a ponderação. Nós façamos escolhas corretas, porque inclusive usar o corpo de forma errada acarreta em vários problemas. Precisamos entender que tudo que nós fazemos na presente encarnação, ele nos acompanhará até depois dela. E não tem como a gente fugir. Não tem como a gente fugir de ficar cara a cara conosco mesmos e com os nossos atos. É algo que a gente não foge. E para isso eu vou mostrar uma história para vocês que vocês podem encontrar no livro Nosso Lar, no capítulo 31. O título é Vampiro. Conta a história de uma médica ginecologista, que ela chegou querendo entrar no Nosso Lar e estava pedindo ajuda, né, para entrar de qualquer jeito, queria porque precisava entrar e tudo. E aí eles perceberam que ela tinha manchas pretas no seu espírito, no seu corpo espiritual. Então, eles disseram, né, que aquele corpo, aquelas manchas que tá no corpo dela, aquelas manchas pretas eles contaram 58 manchas. Esses pontos escuros, o irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior do que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Nós podemos perceber aqui que essa senhora, que era uma médica ginecologista, a situação dela, ela praticou 58 abortos, ela matou 58 criancinhas. Então a situação dela estava pior do que as dos suicidas, pior do que as dos homicidas. Imagine só como é que não estava a situação dela. E ele prossegue. Recordei assombrado os processos da medicina. Isso é o André Luiz falando, né? Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nasciturnos para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou. Nesse caso, ele estava pensando nos momentos que ele teve que fazer aborto de mães que estavam sofrendo ameaça de morte por questão da gravidez, do parto. E aí ele respondeu, né? O Paulo disse: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. E nós vamos ver acerca dessa questão do aborto em caso de que a mãe está sofrendo risco de vida, né? E então, nesse caso dessa senhora, não se enquadra nisso. Ela fez aquilo simplesmente porque queria ganhar dinheiro, enfim, vários outros motivos que não era nenhum que se enquadrava numa permissão da lei de Deus. Então, ela tentou de todo jeito entrar no Nosso Lar e eles disseram que não era permitido.
e disseram o seguinte: nós estamos em uma casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidoras de boa vontade, porque ela negava que tinha feito aquilo. E ela diz, e ela prossegue: não lhe pedi remédio nem serviço, estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Olha só, ela dizia que estava procurando paraíso, não queria trabalhar, que nós sabemos que quando a gente desencarna, a gente não vai parar, a gente não vai descansar não, a gente vai trabalhar para o nosso crescimento. E aí ele disse o seguinte: observaram o vampiro, que era ela, né? Observaram o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Então, ele diz bem claro, ela criou um inferno para ela mesma, né? Mas quando ele fala o inferno, a gente não está se referindo àquele local de penas eternas, que a pessoa vai sofrer eternamente, porque nosso Pai é misericordioso, mas ela vai passar por maus bocados. Assim como qualquer pessoa que transgride uma lei de Deus vai passar por momentos de tormentas, de dor, de sofrimento, porque ninguém fere um coração para que não tenha que reparar futuramente, não tenha que expiar, viver o que a outra pessoa viveu e que não sinta a dor do outro. E assim, não é castigo, é só que a gente precisa realinhar as leis de Deus. Então, assim, sempre é um crime quando se tira a vida de uma criança, independente do momento. Então, eu gostaria de dizer para qualquer pessoa que se encontre nesse momento pega de surpresa ou com uma gravidez indesejada, por uma gestação, e que se sinta nesse momento desamparada, eu quero que vocês recordem nesse momento a figura de Nossa Mãe Maria, que recebeu Jesus por filho. Ela foi pega de surpresa. E ela foi pega de surpresa por uma gestação no momento em que a mulher, se ela aparecesse grávida sem ter um marido, como aconteceu com ela sofreria duras penas, e nós sabemos disso. E ainda assim, o que foi que ela disse? Que seja feita a tua vontade, Deus. E o que foi que Deus fez a partir daquele momento? Utilizou de Maria como um instrumento para que Jesus viesse ao mundo e deu a ela todos os recursos necessários. Maria recebeu o recurso material, recebeu a proteção espiritual, recebeu o amor de Jesus. Então, eu quero tocar nesse momento o coração de alguém que se encontre com esses sentimentos, que se encontre pego por uma gestação indesejada, sejam os homens, sejam as mulheres, porque os pais também são responsáveis. Então, que vocês possam entender que Deus, ele não desampara ninguém, e vocês encontrarão uma alternativa. E eu não estou aqui tomando decisão por ninguém, não estou dizendo o que você deve fazer, temos o livre-arbítrio, eu estou apenas dizendo que Deus, ele não desampara ninguém, e que todos nós somos importantes para Deus, assim como Jesus e Maria é muito importante para Deus, e ele deu todo o amparo, nós também somos, e ele nos dará todo o amparo. Então sejam firmes, levem à frente, porque Deus, ele não dá nenhuma cruz que a gente não possa carregar. E para todas as gestações, para todos os laços de família, não existe acaso. Nós não estamos na nossa família por acaso. As nossas histórias do passado, elas podem explicar isso. Existe uma ligação entre os pais e entre os filhos, que só a experiência da reencarnação, ela pode completar as experiências de amparar, de amar, de perdoar. Ninguém está na sua família de improviso. Deus não colocou ninguém de improviso. Ah, e a Maria? Não, agora vamos levar a Joaquina. Vai, traz a Joaquina aqui que a Maria não pôde vir. Não é assim. Ninguém tá de improviso. Então, se Deus colocou essa gravidez nesse momento, porque era necessário para o aprendizado de cada um. No livro Ação e Reação, esse livro aqui, ó, Ação e Reação, nós podemos encontrar um trecho também falando sobre isso, onde Silas comenta a uma pergunta de Hilário, no qual eu gostaria de saber sobre o aborto provocado. E eu vou resumir aqui para vocês.
ele respondeu que é um crime doloroso, é infanticídio, e a mulher que promove é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações na alma. Vocês viram no caso do livro Nosso Lar, né? Da médica. Ela era a médica e estava cheia de manchas no seu corpo, da qual ela não podia dizer que não fez aquilo, porque fica a história marcada no perispírito. Se da médica ficou marcado daquele jeito, imagine daquela que tinha por obrigação amparar, amar, acolher, daquele que deveria ser o sustentáculo no caso dos pais, daquele que deveria ser o pulso firme, daquele que deveria ser o amparo daquela mulher que se encontrava em total instabilidade emocional. Fica tudo gravado no perispírito de todos eles, de todos os envolvidos, fica tudo marcado, independente de ser o pai, de ser a mãe, de ser o médico, de ser a enfermeira, de ser o colega, o amigo, fica marcado no corpo. E ele diz o seguinte, que essa mulher ela sofre alterações na alma e predispõe-se a alterações no seu corpo físico por enfermidades que alcançam ao centro do chakra genésico, né, que é na parte sexual, o vaginismo, por exemplo, a questão espiritual, o remorso, questões psicológicas, e o homem também ele vai sofrer por todas essas questões emocionais, por obsessões. Mas agora eu quero falar quanto aos corações que estão sofrendo pela dor de ter perdido um filho que tanto queriam, que tanto aguardavam, que tanto planejavam, que é a dor. Exatamente, Francisco, todos estão envolvidos. Isso, cajuína doce. Quando é espontâneo é o que eu vou falar agora. Essas pessoas que se encontram nesse momento sofrendo a dor de ter perdido aquele ser que queria estar com ele no seu braço, amando, protegendo, sentindo o cheirinho. Eu quero falar para esses corações, aos pais. Gratidão, Paulo James. Muita gratidão por sua presença conosco. E quanto a essas mães que estão sofrendo por isso, né, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, novamente, a questão 355. É isso mesmo, Paulo James. A mensagem da doutrina espírita, ela nos traz muito conforto. Aí a questão diz o seguinte, do Livro dos Espíritos 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? E com que fim isso ocorre? Ou seja, aquelas crianças que elas realmente não iriam a termo, né? Não nasceriam, ou se nasceriam, elas viveriam pouco tempo. E ele diz que isso ocorre com muita frequência e que Deus permite isso como prova. E essa prova, ela pode ser para os pais e para o próprio espírito que estava destinado a reencarnar naquele corpo. E por que aquela prova? Aquilo ali nós só temos como saber olhando o histórico daqueles dois, pai e a mãe, e olhando o histórico daquele espírito que renasceria por meio deles dois. Naquele histórico nós encontraremos o motivo. Esse aborto, ele foi muito doloroso para todos eles, para o filho e para os pais que esperavam receber, né? Só que, embora doloroso, ele foi uma dor que foi a dor do reparo. Esse aborto, ele não transgrediu a lei de Deus. Embora os pais se sintam injustiçados, né, naquele momento, é normal sentir dor, sentir tristeza. É normal, porque você já estava com um ser que estava guardado, que é amado. Uma bênção divina. Mas é uma lei de Deus que se cumpriu. E, se Deus permitir, vocês podem ter uma nova oportunidade com esse mesmo ser que iria renascer, mas que não pôde naquele momento pela vontade de Deus.
mas que aquele ser ele pode surgir novamente na vida de vocês. Então, vocês precisam fazer, eu estou me referindo àquelas pessoas que nesse momento passaram por essa dor. Vocês podem fazer todo o bem. Isso, Francisco, resgate. Exatamente, é o resgate. Pode retornar, exatamente. Então, façam todo o bem que vocês puderem para o outro, o casal. Façam todo o bem que vocês puderem. Cuidem, zelem um do outro. Cuidem com todo o amor, todo o carinho. Sejam fiel um ao outro. Fidelidade é importante no relacionamento. Para que quando esse filho retornar ao seio desse lar, ele encontre um lar saudável, ele encontre pais amorosos, pais preparados para receberem com todo o amor esse filho. Gratidão, Paulo James. Estamos unidos em orações, inclusive por esses pais que perderam os filhos que tanto queriam no seio, né? Então façam todo o bem que puder e confiem acima de tudo na bondade de Deus. No meu coração, eu tenho no meu coração que eu estou falando para o coração de alguém. Então confiem na vontade de Deus e façam todo o bem que vocês puderem, todo o bem. Vamos para a questão 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? E ele diz que é uma existência nula a recomeçar. Ou seja, terá que acontecer um novo planejamento. Aquele filho ele não veio a termo, mas ele terá que recomeçar aquele novo planejamento que foi feito. O espírito também ele pode desistir da prova que ele aceitou. Aquela criança ela pode achar que não dará conta daquela prova que ele aceitou e ele pode desistir e pode acontecer também o aborto. Mas nesses casos de aborto espontâneo, como eu já falei, ela é a dor do reparo, ela não transgride a lei de Deus. Na verdade, ela está fazendo a lei de Deus se cumprir, porque aquela história... Gratidão você, Cajunina. Muito obrigada por eu ter tocado seu coração. Então, assim, essa dor, ela não transgrediu a lei de Deus, ela está se fazendo cumprir, porque tem uma história daqueles seres envolvidos. Tem uma história. E aquela história a reencarnação explica. Mas tenham fé que Deus ele não desampara ninguém. Agora sim, as pessoas se perguntam, né? O que foi que os pais fizeram, o que foi que aquela criança fez, mas é como eu disse, só vendo o histórico para saber. Muitas vezes aqueles pais em outras vidas praticaram aborto, negligenciaram, eu não quero ter filho, eu vou segurar, eu não vou ter filho agora por questão financeira, questão psicológica, e foi sempre evitando filhos, porque inclusive evitar filhos faz com que a gente adie provas que eram necessárias para o nosso crescimento. Evitar filhos faz com que aqueles seres que necessitariam nascer por aquele casal, eles não vivenciem o que é necessário. Então pode ter sido isso, pode ter sido pessoas que se suicidaram, que não valorizaram a vida, pessoas que passaram pela questão da eutanásia, que nós sabemos que retirar a vida antes do momento também não é indicado, porque muitas vezes o último minuto que aquele ser precisava para viver era o último minuto que daria para ele a iluminação espiritual, o esclarecimento, o arrependimento, o amor por aquele outro ser que foi problemático. Não importa o motivo, mas o último minuto também é importante. Então nós não podemos colocar fim numa vida que já existe, porque a gente alega estar em sofrimento. Aquele sofrimento é necessário para aquele espírito. Então não tem como a gente dizer qual foi o motivo, porque só o histórico vai dizer. Foram pessoas que se comprometeram com a justiça divina, Francisco, isso mesmo. Se comprometeram e precisam realmente reajustar. Existem muitos motivos, mas o que também é certo é que para todos esses encontros aqui na Terra, tudo tem um propósito. Deus ele não liga ninguém por acaso, não liga ninguém de improviso. Agora eu quero falar para vocês de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 359. Que ele pergunta, ele fala sobre uma questão que o Espiritismo aceita como moral. Que
que é somente numa única circunstância, que é no caso em que a vida da mãe ela esteja em perigo, com o nascimento daquela criança. Ele pergunta se é um crime sacrificar a criança para salvar a mãe. E eles respondem que é preferível sacrificar o ser que não existe, ao ser que já existe, que é aquele ser que já tem uma história em andamento. Mas nós sabemos também que a medicina tem avançado, graças a Deus, muito, e esses casos são cada vez mais escassos. Então, cada vez mais é difícil acontecer isso. E esperamos que cada vez menos aconteça mesmo. Agora, eu quero falar a todos nós, a todos aqueles que não estão envolvidos diretamente, não praticaram aborto, não desejam praticar o aborto, não estão envolvidos, não ajudaram, não disseram faça, não auxiliaram de qualquer modo. Eu quero falar para vocês, para nós, para as pessoas, para nós enquanto sociedade, nós não podemos mais fechar os nossos olhos para essa problemática do aborto, porque esse pode ser um dos maiores causadores de ódio, um dos maiores causadores de violência, de assassinatos, de roubos e muito mais. Sabe por quê? Sabe por quê, minha querida Carmen? Sabe por quê que isso acontece muito? Isso, Francisco, já está no caminho. Verdade, Carmen. Então, isso acontece porque aqueles espíritos que foram abortados, eles são seres que têm emoções, que têm sentimentos como nós, e eles encontram-se naquele momento em que foi abortado com tamanha revolta. E o que é que eles querem? Eles querem que todo mundo sofra, que todo mundo seja infeliz como ele, pelo que ele passou. Ele tem mágoa, ele tem rancor, e é necessário que ele também aprenda isso. É necessário também que aquele espírito aprenda que ele precisa perdoar e ele precisa de nova oportunidade. E para isso só o amor, só o bem pode dar. E aí o que é que eles acontecem? Eles se ligam a outros seres que desejam também ver o sofrimento, se ligam a seres que roubam, que matam, que praticam todo tipo de problema, e eles ajudam a incitar crimes. Eles se reúnem para isso. Por isso que é uma problemática que diz respeito a todos nós. Ninguém mais aguenta violência, né? Ninguém mais aguenta. Então, se a gente não aguenta, vamos abrir os olhos para questões como essa. Se você puder dizer uma palavra, para alguém, não faça. Por isso e isso, ajude. A Fátima pergunta: quem ajuda o outro a fazer aborto deu guarida com pena? Olha, todo mundo que está envolvido tem sua parcela, né, de envolvimento, e todo mundo vai responder de acordo com o que fez, inclusive com a questão da omissão também, não ter amparado, não ter auxiliado também. Então, assim, é importante nós sabermos que nós estamos todos ligados uns aos outros. Mas eu vou falar para todas as pessoas que também já se envolveram nisso. Daqui a pouco eu vou falar o que cada um pode fazer. Então, esse ser abortado, ele sentiu a dor do abandono, ele sentiu a dor do desprezo, ele sentiu a dor de ver seu corpo dilacerado de todos os modos por alguém que ele esperava amparar e amar. E aí ele se revolta. Agora nós pensemos o seguinte: e por muitas vezes esse espírito ele causa a morte da mãe durante o processo abortivo. Ele se agarra ao perispírito da mãe e ela não retorna daquele procedimento. Ela chega a termo também por uma questão de vingança do filho, né, de não perdão. E eles, muitas vezes também esses espíritos, eles se tornam obsessores dos pais, se tornam obsessores daqueles envolvidos. É necessário orar muito por eles e por todos aqueles. Mas primeiro e antes de tudo é necessário despertar, é necessário perceber que errou e ter o arrependimento. Então nós, de um modo geral, nós temos essa dificuldade de perdoar, não é verdade? Muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar o vizinho, que é sem noção. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar alguém que fechou a gente no trânsito. Então, lembremos que esse espírito, ele é alguém que também tem emoções, que também tem sentimentos. Mas agora, a violência está demais. Eles influenciam com certeza a violência.
Então, assim, agora eu quero falar para todos os corações que já caíram no erro. Que acharam, acreditaram estar resolvendo o problema, como eu já falei, por meio desse crime que é o aborto. Mas se você, nesse momento, se sente tocado por isso, é porque você já começou o seu despertar. Se você já tem o arrependimento, tem vários meios dos quais nós podemos reparar esse erro. E o primeiro passo é esse, é você saber que errou. Pra quê? Quando você sabe que errou, você vai utilizar aquela palavra maravilhosa de Jesus: vá e não tornes a pecar. Esse é o ponto mais importante. Vá e não tornes a pecar. Reconhecer que errou é muito importante. Mas é muito, 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 muito importante também perdoar-se. Perdoe-se pelo que você já fez, com a mentalidade que você tinha naquela época. Perdoe-se. Por isso que a verdade nos liberta. É por isso que a verdade nos liberta. Quanto mais a gente estudar acerca da nossa vida espiritual, menos nós erraremos e mais nós acertaremos, mais chegaremos à nossa evolução e menos sofrimento teremos, menos sofrimento veremos, com direito à encarnação. Muitas vezes, exatamente. Pode ser até na própria existência, ter uma nova encarnação. Mas muitas vezes também pode ter perdido aquele momento, né? O amor, gente, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Amar é importante. Errou, vamos amar. Vocês podem... a pessoa que errou pode ser pais espirituais de outras crianças, de órfãos. Se não quiser adotar, pode ser... pode cuidar de crianças carentes, pode cuidar de mães em situações de vulnerabilidade, porque esse é um momento em que a decisão da mãe é muito importante. Então, se a mãe se encontra amparada, se ela se encontra amada, é mais difícil que ocorra isso. Então, se você já se envolveu nessas questões, procure auxiliar mães desamparadas, procure auxiliar, fazer todo o bem que vocês puderem. Então façam com amor. E não erre mais. A questão a gente não errar mais. É a gente ir e não voltar a pecar. Então o restante Deus vai conduzir. Não tenhamos medo. Enquanto nós fizermos o bem, muitas vezes o bem, a quantidade de bem que a gente faz, né, pode amenizar aqueles erros nossos, os nossos erros do passado. Na verdade, todo o bem que a gente faz nos auxilia para isso, né? E para finalizar, eu quero falar para vocês uma questão, uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, do item 21. Ele diz o seguinte: mas a esperança não está toda perdida. Auxiliados, animados, amparados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão atolados. E com a reencarnação, enfim, há uma perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, com o que crescem os laços afetivos. Olhem só, uma perpétua solidariedade. Uma hora os pais recebem os filhos para amparar, para amar, para proteger. Em dado momento, os filhos amparam, amam e protegem os pais. Em dado momento, aqueles filhos já serão avós daqueles pais. Enfim, estamos todos interligados. A encarnação é maravilhosa, não é, Francisco? Eu que agradeço a oportunidade nesse momento e é isso. Eu quero que vocês todos sintam-se abraçados por toda a equipe espiritual do Centro Espírita Cristão Dr. Adolfo Fritz e que amem muito, o máximo que puderem. Vamos fazer a nossa prece para finalizar? Que nós possamos nesse momento orar por todos os espíritos que já passaram por a dor de ser abortado, que nós possamos nesse momento orar, que eles recebam a luz, que eles recebam o amparo, que eles recebam, Senhor Jesus, o conforto a ponto de perdoar aqueles que fizeram isso
E também, Senhor Jesus, esclarece aos corações que já passaram por esse momento de aborto, esclarece e dê o conforto para que eles tenham força suficiente para seguir e fazer a tua obra, Senhor Jesus, andar. Que nós possamos também tocar nesse momento os corações que se encontram desamparados, que se encontram com medo de levar alguma gestação para frente, que esses corações encontrem todo o consolo, que os seus anjos guardiões, que nós sabemos que os nossos anjos guardiões nos falam, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que eles têm a nos dizer, e digamos sempre sim à vida, vivo, deixo viver, aborto não. Vamos nos unir, meus amigos, vamos nos unir, meus irmãos, quanto essa temática. Vamos nos unir, façamos todo o bem que nós pudermos, que vocês possam esclarecer outras pessoas nesse momento, que vocês possam levar essa questão para outras pessoas. E eu agradeço muito essa oportunidade. Eu que agradeço estar com vocês, tá bom? Fiquem todos em paz e até a próxima. Gratidão.